turma, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física com o professor Elias Cardoso. Vamos lá. Nós estamos aqui dando continuidade ao assunto capacidades físicas. Na primeira aula nós estudamos algumas definições de capacidade física e agora vamos ver mais algumas variantes dessas qualidades físicas ou capacidades físicas, né? Nós vimos que capacidades físicas são os atributos inerentes a um ser humano, a alguém, que pode ser treinado, né? Pode ser aperfeiçoado através do treinamento. Força, flexibilidade, agilidade, resistência aeróbica, anaeróbica. Tudo isso são capacidades físicas que alguém pode desenvolver com o treinamento. Vamos ver, continuando aqui a nossa aula. Capacidades físicas, continuação. Força resistente. O que seria a força resistente, né? É a capacidade mista de força e resistência, permitindo manter ou repetir exercícios ou ações com um determinado nível de força de forma constante durante um longo período, né? Então, o que seria uma força resistente? É alguém que tem a capacidade de força e a capacidade de resistência. É a união entre essas duas capacidades. Ou seja, é a capacidade de suportar por um longo período um peso muito grande, uma força instável. Tipo alguém que segura um peso de academia por um determinado período, né? De longa duração. Essa pessoa tem essa capacidade de força resistente. O que seria força de reação, né? Presente na capacidade no sistema neuromuscular, passa da contração excêntrica para a contração concêntrica. Visa potencializar a energia elástica presente nos movimentos dos jogadores, através da corrida, do salto, particularmente nos músculos extensores dos membros inferiores, permitindo ao jogador concretizar de forma dinâmica e rápida as ações específicas do jogo. O que seria força de reação? Força de reação é alguém que consegue, através de um estímulo, através de uma necessidade, reagir com determinada força, né? Tem uma força para reagir a um determinado estímulo. Tipo, né, alguém que vai correndo, né? Aí é necessário parar, né, aquela corrida. E ele tem a força necessária para reagir, sendo que outros não têm a mesma capacidade. Velocidade de reação. O que seria a velocidade de reação? É a capacidade que permite reagir a um estímulo característico do jogo, visual, sonoro, o mais rápido possível, né? A velocidade de reação ela parece muito com a força de reação, né? A força de reação é quando a pessoa reage a um determinado estímulo com uma força, né? Já a velocidade de reação é quando alguém reage a um determinado estímulo, tipo sonoro, visual, um apito, ou uma placa de trânsito, ou algo do tipo, e a pessoa reage o mais rápido possível, em o menor tempo possível. Isso é velocidade de reação. Velocidade de resistência. O que seria a velocidade de resistência, né? Resulta na combinação da velocidade e da resistência. E podemos defini-la como a capacidade de realizar ações frequentes e repetidas durante o jogo, ao máximo de velocidade. Ou seja, a velocidade de resistência é quando aquele jogador ele realiza aquela ação várias vezes durante um jogo, onde ele necessita da velocidade. Então, é tipo aquele jogador que durante o jogo ele consegue correr mais do que os outros, em uma velocidade alta, e não se cansa com facilidade. Ele não vem a fadiga, né? Ele consegue suportar uma velocidade até alta em um determinado período de tempo, e ele consegue suportar mais do que os outros, né? Para quem assiste futebol aí, nós podemos ver alguns jogadores, os laterais, eles correm o tempo inteiro em uma velocidade alta. Ou seja, eles têm essa capacidade, né?
a velocidade de resistência. A velocidade de deslocamento. Vamos lá. É a forma da manifestação da velocidade que permite percorrer o máximo de espaço na unidade de tempo, depende em grande parte do dinamismo dos processos nervosos atuantes no sistema motor, o que tem como variáveis principais as fibras de contração rápida. Pode-se considerar a velocidade de movimento dependendo de 3 fatores: a amplitude do movimento, a força dos grupos musculares como fatores coadjuvantes, a eficiência do sistema neuromuscular como fator básico. Muitos outros autores citam a velocidade como a capacidade motora mais importante do rendimento desportivo do futebol atual. Por isso, a velocidade é cada vez mais o indicador do nível do jogo. Então, velocidade de deslocamento é realmente a velocidade, capacidade mesmo principal, né? Que é aquela que vai depender de alguns grupos musculares, daquela amplitude de movimento. O jogador que tem a maior amplitude de movimento, consequentemente, ele vai poder ter a passada mais larga, né? Vai ter o passo mais largo e, consequentemente, ele vai percorrer um maior espaço em um período menor de tempo. É aquele jogador mais veloz, mais alto, né? Mais ágil. Coordenação. O que seria a capacidade física de coordenação? A capacidade de coordenação é a capacidade onde o jogador, o atleta, ele executa vários movimentos distintos, tipo levantar os braços, as pernas, né? Balançar a cabeça, em um ritmo constante, conseguindo executar em uma harmonia, né? Vamos só fazer uma leitura aqui para a gente se situar melhor. São capacidades que permitem coordenar os gestos motores mais complexos, utilizando racionalmente as habilidades motoras adquiridas e adaptá-las rapidamente às novas situações, permitindo executar movimentos de forma coordenada, eficaz e precisa, tanto em situações previsíveis como imprevisíveis. É o que eu falei, né? É aquele jogador que consegue executar movimentos previamente aprendidos de forma coordenada, né? Coordenada de forma sequencial. Isso é coordenação. Continuando. Flexibilidade, né? A flexibilidade é quando você eleva o membro ao máximo de amplitude articular, né? Ao máximo de amplitude articular. Agachamento, aberturas, né? Colocar a perna na cabeça. Esses são tipos de flexibilidade. Vamos só ver aqui para a gente se situar melhor. É a atividade física evidenciada pela amplitude de movimento de diferentes partes do corpo, com determinado sentido, o que depende tanto da mobilidade articular como da elasticidade muscular. Então, dois fatores que precisa o indivíduo ter para ele ter uma boa flexibilidade: a amplitude articular, a mobilidade articular e a elasticidade muscular. Aquele indivíduo que tem os músculos elásticos, que tem as articulações boas, né, adaptáveis, ele vai ter uma boa flexibilidade. Aí vem algumas ramificações da flexibilidade. A flexibilidade estática, a flexibilidade dinâmica, essas duas, vamos lá. A flexibilidade dinâmica a flexibilidade estática se refere àquela flexibilidade para o indivíduo estar ao chão e ele necessita fazer uma abertura de pernas ou de braço e ele faz aquilo ali parado, né? Sem estar em movimento. Já a flexibilidade dinâmica é quando você está num jogo e você precisa esticar o pé para pegar uma bola ou mover a perna mais alta que o colega numa luta, né? Sendo que você não pode parar o movimento, mas você precisa executar essa flexibilidade. O equilíbrio
é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ou seja, o equilíbrio é aquele cidadão, aquele indivíduo, que ele consegue equilibrar o corpo em uma determinada posição, né? Existe também o equilíbrio estático, que é o equilíbrio parado, né? Nós sabemos que o indivíduo ele pode ficar em equilíbrio parado ou em movimento, que é o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é quando você vai em uma corrida, por exemplo. Uma corrida ela é classificada como uma sequência de saltos, sendo que para executar cada salto, o indivíduo precisa estar em equilíbrio. Se ele estiver em desequilíbrio em qualquer um dos saltos, consequentemente ele vai ao chão, né, perdendo assim a corrida. O equilíbrio de recuperação, né, é a recuperação do equilíbrio de uma posição qualquer. Ou seja, é quando a pessoa está em equilíbrio e a pessoa entrou em desequilíbrio, ia cair e mesmo assim conseguiu se recuperar, né? Recuperar o equilíbrio. A resistência muscular local. O que seria a resistência muscular local? É a qualidade física que permite o atleta realizar o maior tempo possível a repetição de um determinado movimento com a mesma eficácia, né? Então, por exemplo, a resistência muscular geral é diferente da resistência muscular local. Por quê? Porque a resistência muscular local é quando você faz o movimento de apenas um membro, tipo levantar a perna várias vezes, né? Ou fazer movimento de flexões de braço por muito tempo, né? Isso se chama resistência muscular local. A descontração. Qualidade física neuromuscular oriunda da redução da tonicidade da musculatura esquelética, apresentando-se dois aspectos: descontração diferencial e a valência física. É a valência física que permite a descontração dos grupos musculares que não são necessários à execução de um ato motor específico, colaborando para a eficiência médica dos gestos esportivos. Economia energética, descontração local, a descontração total, é a valência física que capacita o atleta recuperar-se dos esforços físicos realizados, estando ligado a processos psicológicos, onde tem como variável importante a mente. Ou seja, o que seria a descontração? A descontração chama-se relaxamento, né? É o relaxamento da atividade, onde o indivíduo, após realizar uma atividade de alta performance, um jogo de futebol profissional, uma atividade onde ele requis do praticante um alto nível de capacidades físicas, ele vai agora relaxar e preparar toda aquela musculatura para os próximos jogos, né? É a descontração chamada. Então, turma, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Finalizamos também esse assunto, né? Esse assunto de capacidades físicas. E temos aqui no finalzinho uma atividade de 14 questões, viu? Você vai respondê-la. Essa atividade vai postar no privado do professor. Nunca poste a atividade no grupo. Sempre no privado, viu? Aqui eu já agradeço a todos que assistiram essa aula e tenham um bom dia.